Bom dia, alunos. Vamos falar hoje sobre amostras pareadas. A mesma amostra medida duas vezes, ou seja, vamos aplicar a técnica do intervalo de confiança, visto na aula passada. Agora, também o teste de student para amostras pareadas, e ambos os métodos conduzem ao mesmo resultado, ou seja, diante de uma comparação da média amostral medida numa situação inicial e numa situação final, eu tenho duas técnicas, duas formas de analisar estatisticamente. Uma forma é por meio do teste de student, de amostras pareadas, ou independentes, ou correlacionadas, ou emparelhadas, né? Ou dependentes, enfim. E a técnica do intervalo de confiança. Então, a aula de hoje tem duas partes, ambas conduzem ao mesmo resultado, e a pesquisa, o exemplo que veremos é na situação de uma pessoa que é muito magra e ela quer engordar, quer ficar obesa. Então, a dieta é para ficar gorda, né? Será que o peso depois é maior que o peso antes, do ponto de vista estatístico? Então, é disso que se trata a aula. Então, vamos lá, como dizem, vamos lá. Então, aqui eu tenho que colocar isso. Então, repetindo, é o tema da aula de amostras pareadas, a mesma amostra medida antes e depois, e veremos esses dois métodos, ok? Ambos conduzindo o mesmo resultado. Comecemos pelo método do intervalo de confiança. Para entender bem esse método, temos que lembrar quando é que dois números são iguais. Quando a diferença é zero. Então, eu vou considerar a média inicial, a média final de peso, vou estudar a variável diferença e essa diferença zero. Então, verificamos se o valor zero pertence ou não ao intervalo de confiança da diferença estabelecido a partir do valor da média amostral. Então, aqui eu tenho os valores de diferença, aqui eu tenho o zero. Se o meu intervalo estiver entre -1 e 1, então o zero pertence. O zero pertencendo, eu não rejeito a hipótese. Nula. Igualdade, ok? Então eu direi que a dieta não teve eficácia. No caso do meu intervalo calculado, estabelecido por meio daquela forma, for de -5 a -1, o zero não pertence. Então, nesse caso, eu direi que a diferença não é zero. Ou seja, depois é maior que antes. A dieta teve eficácia, foi eficaz. Então, como é que nós calculamos aqui o intervalo de confiança para a diferença? Eu preciso de um valor superior e de um valor inferior. Então, eu estabeleço o nível de confiança de 95%. Então, na extremidade, eu tenho que ter 5%. Então, esse valor aqui é um valor tabelado. N é o tamanho da amostra, desvio padrão dos valores de diferença, desvio padrão, aqui a média da valor diferença, que é o desvio padrão dos valores de diferença. E aqui eu calculo um valor quando t é positivo, outro valor quando t é negativo. Então, quando t é positivo, um limite superior, negativo, um limite inferior. Ok? Vamos para um exemplo. Intervalo de confiança, amostras pareadas. A mesma pessoa medido antes e depois do tratamento da dieta para engordar. Então eu vejo que vai aumentando. Ó, aumentou 12 quilos aqui, aumentou 17 quilos aqui, aumentou 22 quilos aqui. Mas teve pessoa que não aumentou nada. Olha isso aqui, ó. Ela não aumentou nada, ok? Então o que eu vou fazer agora? Opa! Eu vou considerar os valores de diferença, então aqui de cada pessoa. Então eu vou trabalhar meu foco, onde que eu vou calcular o intervalo de confiança,
É aqui nessa coluna dos valores de diferença. Aqui eu preciso calcular a média e o desvio padrão, ok? Então, lá vamos nós aqui, calcular a média e desvio padrão. Opa! Então, vamos vindo aqui. Então, eu tenho antes 19 pessoas, depois 19 pessoas. A diferença das médias é 27. Então, houve um aumento de 27. Olha, depois 128, antes 101. Foi eficaz. Agora, do ponto de vista estatístico, será que foi eficaz? Claro, do ponto de vista matemático, 27, 28, 128 maior que 101, né? Está aqui, está longe do zero. Calculo o desvio padrão dos valores de diferença e o erro padrão da média, que é esse valor desvio padrão da diferença dividido raiz quadrada de n, tamanho da amostra, que é 19. E aqui eu tenho um intervalo de confiança estabelecido. Então, o valor de t tabelado, 2,10 para n igual a 19, grau de liberdade 18, eu coloco aqui, então eu passo a ter uma equação, uma incógnita. A incógnita é esse delta, que é o limite superior da diferença, positivo ou negativo, tá? Então, resposta. O intervalo foi de menos 34 a menos 20. Então, vocês vejam que está menos. Então, os limites estão no mesmo sinal. Ambos negativos, o zero não pertence. Se ambos fossem positivos, também o zero não pertenceria. Como o valor zero não pertence a essa faixa, então a média antes e a média depois diferem estatisticamente. Então, assim terminamos o método do intervalo de confiança. Eu acredito que, voltando a assistir esse slide com mais calma, lendo o livro indicado, né, o livro da Sônia Vieira, Introdução à Bioestatística, vocês irão compreender melhor essa técnica do intervalo de confiança para amostras pareadas. Agora nós vamos resolver o mesmo problema por meio do teste de hipótese, tá? Tá, vamos lá. Olha aqui, início do método teste de hipótese, eu quero o quê? Um p-valor, valor de prova. Prova do quê? Da hipótese. Eu quero saber a probabilidade da hipótese estar sendo não rejeitada, ela continuar válida, né? Se fala em inglês NHST, teste de significância de hipótese nula, ok? Então lá vamos nós. Então trata-se de verificar a posição onde se encontra o meu valor da estatística T calculada. Se estiver muito longe do zero, aqui está o zero, né? Porque minha hipótese é zero, diferença entre dois números é zero, aqui é o valor diferença, né? Será que é zero? Se estiver muito longe do zero, significa que a curva T ou a curva Z não está abraçando a minha diferença amostral média. Então, ela não pertence a essa família de médias amostrais que estão sendo abraçadas por meio dessa curva. E quanto mais próximo tiver aqui do centro, significa que a probabilidade é maior. E quanto mais longe estiver, o p-valor é menor. Então, maior a distância do zero, do centro aqui da curva, menor é o p-valor, ok? Bom, e é importante memorizar essa frase. Se uma observação é rara sob determinada hipótese, então evidência contra essa hipótese. O que quer dizer rara? Ocorre pouco, está muito longe. A minha diferença amostral está muito longe do zero. Então, quando estiver muito longe do zero, a probabilidade é pequena, a convenção é 5%. Então, se a observação é rara, eu estou trabalhando com a hipótese nula, que a diferença é zero, então evidência contra essa hipótese. O que é essa observação? Seria a estatística T, seria a estatística Z, seria essa diferença média amostral, né? Essa frase é muito importante.
Então aqui que eu quero verificar onde está, se está sendo abraçado ou não por essa curva. Quero ver se dista ou não aqui do zero, ok? Então nós calculamos aqui a estatística T. Esse valor aqui eu coloco zero, porque é minha hipótese, que a diferença entre dois números é zero. Então eu vou calcular aqui o T calculado. O N é 19, 19 pessoas estão sendo submetidas ao tratamento da dieta para engordar, e aqui eu desvio padrão dos valores de diferença. Então aqui estão os valores de diferença, eu vou calcular a média e o desvio padrão para colocá-los na fórmula. Opa! E aqui então eu tenho o delta igual a zero, eu especifico, coloco zero aqui, tá vendo aqui na fórmula. Então você, voltando para entender bem, eu tenho 19 pessoas antes e depois, a média antes de peso e a média depois, dá uma diferença de peso de 27. Será que esse 27 está longe do zero? Essa é a questão. Então eu preciso passar essa diferença para a escala T, né? Tenho que calcular aqui, T calculado é o 27 menos a média sobre erro padrão da média, que eu desvio padrão 14 dividido raiz quadrada 19, e deu 8. Então esse valor 8, ele está muito longe do zero, não está? Então vamos ver aqui a posição dele. Está muito longe. O T calculado é 8, e o crítico na tabela é 2. Olha como está longe. Então, vou dizer que é uma observação rara sob determinada hipótese, então é prova contra a hipótese. Eu vou rejeitar a hipótese de nulidade. Eu vou dizer que as médias de peso, essa diferença é estatisticamente significante. Ou seja, eu vou dizer que valeu a pena ter comido arroz, ter tido uma vida sedentária para ficar gorda. Agora a pessoa está gorda, né? Então, estatisticamente foi significante. Olha aqui, se uma observação é rara sob determinada hipótese, então evidência contra essa hipótese. Então, eu gostaria que vocês dormissem repetindo essa frase. Até dormir, vamos dizer 100 vezes, 200, até pegar no sono, ok? E memorizar, que é muito importante. Então vocês vejam agora, olha aqui onde que eu estou, onde que eu vou colocar isso? Vou colocar bem aqui, bem aqui, bem aqui. O T calculado, olha onde, como ele está longe. O zero está aqui, olha, o crítico aqui é 5%, daqui 2,10 para a direita e 2,10 para a esquerda, essa soma dá 5%. Então 2,5% aqui com 2,5% aqui dá 5%. Então, a probabilidade de diferir é grande, né? Então, por quê? Porque a curva não está abraçando. A curva não está abraçando. Então, a curva não está abraçando, então a probabilidade dessa média fazer parte dessa família, porque o abraço de mãe, todos os filhos estão no coração da mãe. Aqui está o coração da mãe. Quando a mãe abraça os filhos, quer dizer que aquele abraço diz que todo mundo é filho dela. Mas se ela não consegue abraçar o vizinho, quer dizer que o vizinho não é filho dela. Então, essa média aqui, por convenção, já vamos dizer que não abraça. Por que não abraça? Porque essa probabilidade aqui, ó, somando, dá menos de 5%. Então, se uma observação, esse 8,19, é raro, é improvável, sob determinada hipótese, que a curva abraça o coração de mãe, está no zero, então evidência contra a hipótese. Eu não posso ficar com essa hipótese, então c'est fini mon ami, ou seja, rejeito a hipótese, ok? Então vocês vejam que eu rejeitei a hipótese, seja pela técnica do intervalo de confiança e seja pela técnica do teste T. Então, obrigado pela atenção e vamos fazer exercícios para fixar o conteúdo. Bom estudo!